salve, jovens! Está começando o terceiro episódio da terceira temporada do The Briefcast. Que cabalístico, né? Antes de mais nada, olha lá, aciona o sininho aí para receber as notificações, porque a temporada ainda não acabou e tem muito mais episódio bom por aí. E não esquece também de assinar a news do The Brief, que é diária, gratuita e cheia de infos boas para o seu dia a dia. Bom, se você esteve com a gente nas últimas semanas, deve lembrar que nessa terceira temporada do The Briefcast a gente está falando sobre os conflitos e as harmonias geracionais. A gente está colocando à prova algumas teorias e mostrando na prática a importância e, ao mesmo tempo, a irrelevância dos recortes geracionais. É como a gente falou lá no primeiro episódio, o recorte geracional é importante e carrega muitas características reais, mas só olhar para ele pode ser uma grande cilada. Para que as gerações, especialmente no mundo corporativo, consigam entender e ter mais empatia uma pelas outras, é preciso levar em consideração também os diversos marcadores sociais, como gênero, região, religião, cor de pele e, claro, as suas personalidades. E para esse episódio, além do nosso já conhecido e amado Rafa Comenali, o nosso co-host, palestrante, facilitador, consultor, antropólogo organizacional e agora também sócio fundador da Tropix, uma consultora especializada em transformação organizacional, a gente também tem uma grande nativa digital, uma típica, ou nem tanto, né? Uma típica Gen Z, a Isis Beatriz Santos, que tem 26 anos e é especialista em comunicação em uma grande empresa de cosmético. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Eu já quero começar falando que eu tô tão feliz. Eu também tô muito feliz. Gente, foi uma loucura, tá? Foi Direto de New York e ela veio direto para o nosso estúdio. Direto, realmente. Mostrando aí que Gen Z veio pra balar, né? Adorei. Tudo. Direto de Nova York pra cá, 24 horas no Brasil, aí a gente passa aqui, faz uma gravação, vai pra Salvador. Isso. Olha, que arraso! Maravilhosa. Dá uma entrevista. Dá uma entrevista aqui. Falar dos seus projetos futuros. Exato. Não, mais pra frente a gente vai falar de todos os serviços aí de vocês, porque você tem coisa nova pra falar, a gente quer te seguir no LinkedIn também. Ai, que maravilha. Bom, vamos começar? Eu acho que é uma coisa legal dessa temporada, que a gente já falou nos primeiros episódios, mas vale a gente relembrar, é que a gente tá realmente botando a boca no trombone, né? Tentando fazer com que as pessoas entendam que, cara, tudo tem o seu limite. Acreditar tanto, né, e se basear tanto nesses recortes geracionais, às vezes não é a melhor coisa, tem várias outras coisas pra gente olhar. E é por isso que a gente tá trazendo sempre pessoas que, por fora ali, né, digamos, na casca, parecem muito com a geração específica que a gente tá tratando, mas quando a gente vai trocando ideia, a gente vai vendo que tem muitas coisas ali de outras gerações, né? Rafa, vamos começar com os conceitos? Vamos falar o que é, assim, nesse senso comum do recorte geracional, fala-se sobre a geração Z. Quais são as características principais aí dessa galera? Tá, acho que isso é a primeira coisa, acho que a gente pode falar de um estudo da GPTW que a gente buscou e que aqui no Brasil falava que 51% das lideranças enxergam alguma dificuldade em lidar com gerações e 68% dizem que lidar com a geração Z é o maior desafio. Como eu trabalho muito em programas de trainee, que foi onde eu e Isis nos conhecemos, né, em programas de estágio, mas também com liderança, acho que eu observo bastante no dia a dia essa dinâmica. Né? E eu acho que as maiores concepções que se existem em geração Z são geração do mimimi, do nem, né, que nem trabalha nem estuda, descomprometidos, e reclamões. Ou seja, tudo muito negativo, né? Isso, tudo muito negativo. E o que eu converso com as pessoas é o quanto que uma geração é fruto de um contexto social, econômico, político, até porque isso varia um pouco, né, de lugar para lugar, além da questão dos marcadores sociais que a gente chega já. E aí eu sempre falo, gente, se é que eles são e elas mimizentas e mimizentos e etc e tal, a culpa é nossa, né? Porque a gente que criou esse ambiente. Exatamente. E aí eu falo, olha, como é que um jovem, né? Como que era, né, Esté, quando a gente queria ouvir uma música? Eu descobri uma música. Veja só você. Era muito difícil. Não se choque. Não se choque. Veja como era o rolê. A gente tem um dia que escutar, né, nas 7 melhores da Pan. Eu não sei se já falei isso aqui em outro episódio, mas tudo bem. Ou ver na MTV o clipe. Você lembra que quando se lançaram
Britney Spears e Christina Aguilera, que a gente tinha que esperar o top 10 dos Estados Unidos Sim, no final de semana, de 15 em 15 dias? Tipo, 7 horas da noite, uma vez por semana, a gente escutava por 2 minutos a música que a gente mais queria ouvir a semana inteira. Mas não tinha no YouTube? Amor, não tinha YouTube. Não tinha nem internet de escada, acho que nesse momento. Eu fica um já pouco fiz difícil. ele ficar comigo uma tarde inteira ouvindo rádio com uma fita pra poder gravar uma música que eu gostava muito. E a gente, sei lá, no fim do dia conseguiu que a música passasse, eu consegui gravar. Foi tipo assim. E era um somzinho daquele assim, portátil, né? Tinha um Aiva. Exatamente isso. Bom, então tá, quando a gente queria descobrir uma música, então eu escutava lá a rádio, aí torcia pro locutor, pra locutora dizer o nome da música. Ninguém falava inglês, então se era uma música em inglês, boa sorte. Aí depois a gente ia lá na Saraiva, ou na Hi-Fi do Shopping Morumbi, que era um pouco mais Nossa, cool. como você lembrou, meu E aí Deus. a gente... que lembrou foi a Silvinha esses dias. E aí a gente tinha que pesquisar num computador que era desse tamanho assim, pra descobrir qual era a música, pra descobrir quem era o artista pra conceder. Pra pegar o encarte e ver a letra, por Isso. exemplo, né? E aí se você bota no Shazam, é claro que a noção de tempo e a percepção... Você põe no Shazam e pega no Spotify, Isso. em 1 segundo. Isso. Ou digita qualquer letra. Hoje o Spotify assim. ele já consegue fazer isso, até enfim, se você não escrever certinho no idioma, ele já consegue identificar. Exato. Isso. Então acho que Realmente. tem esse contexto. E aí o mimimi, aí a gente fala, enfim, ao longo do episódio, o quanto que isso tem a ver com a valorização das individualidades, do coletivismo, da autenticidade, mas eu acho que a gente vai explorando mais ao longo do episódio. E aí eu acho que também dentro das características que você falou e do contexto, a gente tá falando de uma geração com contexto que tá passando na vida, a vida jovem e adulta, né? Uma crise climática. Sim. Passou por uma pandemia. Exatamente. Né? Então, tem uma série de questões ali que transformaram muito a vida de vocês, né? A gente já tava aqui vivendo no rolê quando veio a pandemia e tal. Eu já era mãe, né? Tipo, meio que a vida já tinha se feito pra mim. Da segunda, né? Da segunda, a vida já tinha se feito pra muitos de nós da geração anterior. Mas pra vocês, eu tive, por exemplo, primos que tinham acabado de entrar na faculdade e não viveram uma vida de faculdade no físico, só no digital. Nunca Olha que coisa mais triste, você pensa, né? Não criou laços com pessoas da faculdade, porque às vezes era só online. Então, tinha realmente, 22, o contexto né? era muito triste. Tinha 22. Você Eu já tava saindo da faculdade. Meu TCC, ele bom. foi já no período pandêmico. Final de 2020, a gente teve que dar um jeito fazer um ali. TCC, né? Foi difícil. O meu era um evento, então eu me formei em relações públicas, eu ia fazer um evento, veio a pandemia, eu tive que voltar completamente pro meu tema. Dizer, não, vou fazer uma monografia. E aí era uma faculdade do estado, enfim, então entram mais complexidades ainda. E a gente teve 45 dias pra entregar uma monografia. Então, assim, você tá trabalhando em casa, você tem que fazer, não tem a orientação toda online, então nem sempre os orientadores também estão prontos para esse novo formato. Tava todo mundo acostumando todo ainda, mundo né? ainda aprendendo, e a gente tinha que entregar, então foi bem desafiador. Agora eu vou começar, então, a te fazer já mais perguntas. Mas, vamos lá. Eu queria saber o que você acha desse tema geracional, qual que é a sua opinião ali. E aí, se puder emendar, pra gente saber o que você vê da sua própria geração. Porque a gente falou de características que não somos nós, Sim. tá? Vamos deixar claro. Sim. Que eu achei muito negativo, né? Eu não sei se você tem essa mesma percepção. Quais outras características que você atribui aí à sua geração? Perfeito. Acho que falando primeiro desse conjunto de gerações, né? A importância das gerações, como é que eu vejo esse processo. Primeiro que eu acho que a gente precisa conviver, a gente tem como fazer isso da melhor forma. Eu acredito muito nas referências, né? Independente da idade, eu acredito que as referências, elas combinam pro trabalho, pros relacionamentos, pras amizades. As referências que eu tenho, que o Rafa tem, que a Esther tem. E quando a gente fala de gerações, também são referências, só que são pontos de partida diferentes. Então, pra mim, tá muito nesse lugar, né? Então, como é que cada um vê, né? O que assistiu, a gente tava brincando antes, né? Sua camiseta maravilhosa. A minha camiseta, as pessoas, como assim? Eu nem reparei nessa Olha que ela veio Olha, muito propositiva. Ela veio rap. muito propositiva. Então, assim, eu acredito muito que essa combinação de referência e que ela é muito positiva se a gente souber entender que é isso. A minha referência vai ser diferente da referência da Esther, que é diferente da referência do Rafa. Isso não quer dizer que uma coisa é boa ou ruim. É o conjunto. E sobre a minha geração, e aí o Rafa falou, mimizento. Gente, não. Não e sim. Pode ser assim? Não Pode. e sim. Caetano, Caetano Não, Veloso. sim, não e sim. Assim, eu entendo essa perspectiva que as outras gerações têm, mas eu acredito. E no final do dia, quem é essa geração anterior? São os nossos pais.
são os nossos primos, são as pessoas que a gente tinha como referência. Então a gente vem também de ver esses erros e acertos, de eu não aceito mais isso, eu aceito isso. Então, também entrando nesse processo, eu me isento. Mas quem é o mimizento? É dentro de perspectiva. Que outra coisa a gente antigamente aceitava e hoje a gente não aceita mais? Seja por uma questão de saúde mental, seja uma questão salarial, seja uma questão de respeito. E também individualidade. Vai ter coisa que a Isis aceita que a Rafa não aceita. E ok também. Isso não é mimimi. São perspectivas individuais. Eu posso concordar, eu posso não concordar. Então eu acho que a geração Z, ela vem muito nesse movimento de querer trazer a sua verdade. Mas isso também perpassa por outras questões raciais, de classe. E eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Para analisar uma geração, a gente tem que olhar todos os outros vieses que passam por ela, né? Então, acho que sim, a gente tem nossos pontos negativos, mas tem muito positivo também. Não, eu acho que tem um monte de positivo, muito. Né? Quando eu tô com essa galera, eu falo, gente, tem uma predisposição a aprender. Não, e aprende muito rápido. Muito. É um fez tempo de rampagem, assim, surreal. A gata fez a monografia em Exato, 45 dias, tipo, do nada. Sim. Eu acho que tem uma disponibilidade muito grande a se relacionar. Sim. Né, valoriza as relações. Eu acho que tem uma vocalidade. Será que vocalidade é uma palavra? Mas bom, deu neologismos. pra entender. Se Guimarães podia, a gente também pode. Só o outro, se achando. Então tem essa disponibilidade pra falar. Tem o lance de que precisa ser ouvido, né? Precisa ser ouvida. Que é uma das coisas que a gente buscou, né, nas nossas referências. Existe um distanciamento, a gente observa, e aí eu quero ver até se você concorda, entre a nossa geração, né? Vamos pegar o trainee da nossa geração, né? A gente tem 38. Então, quero ser presidente em 5 anos. E hoje a gente vê um distanciamento da geração Z do tipo, cara, eu não sei se eu tô afim de ser essa liderança. Eu não sei se eu tô afim de comprometer minha saúde mental. Eu não sei se eu tô afim de trabalhar 16 horas por dia. Que eu acho que tem muito a ver com o seu movimento, que acho que você pode até contar, de vir para São Paulo, né, trabalhar num dos maiores varejistas e fazer a escolha por voltar, né? Sim. Eu acho que a gente vem pensando assim, eu sempre tive muita certeza de onde eu queria chegar, mas eu também sempre tive muita certeza de até onde eu iria. O que você não quer. O que eu não quero. Então eu tenho esse respeito muito atento, assim, pessoal, workaholic. Não me considero. Quero trabalhar, quero ganhar bem, mas também quero ter um momento que eu digo e paro, vou dizer, não, é aqui. Eu acho que, assim, a gente tem que entender onde a gente quer chegar. Eu acho que a minha geração, eu vejo os amigos, eu vejo muito esse sentimento do quero crescer e tal, mas aí quando vem, mas aí eu teria que trabalhar 16 horas por dia, ter que desistir de fazer as minhas viagens, não quero. Não vale a pena. Não, então não quero. Mas não nisso eu acho que talvez eu diria que a geração Z é muito inteligente, porque vocês não caíram na cilada da meritocracia, não caíram na cilada do propósito no trabalho, porque a nossa geração caiu. Isso né? é um bom ponto. A nossa geração romantizou tudo, diria, né? Não, tudo. Pra gente hoje isso é um outro olhar. E até essa questão do propósito, né? O propósito do coletivo. A gente fala, a geração Z quer o propósito. Tá, legal. O SG tá aí, mas se o meu propósito pessoal, do salário bacana, da saúde mental, do tempo de qualidade não tiver dentro desse pacote, só o SG não vai me contemplar, o propósito da empresa. Legal. Então, assim, é uma junção desses propósitos coletivos e individuais. Então, a gente tá muito em busca disso. Eu quero trabalhar muito, não tem problema, vamos trabalhar. Mas eu quero poder dizer, quero tirar um day off em Nova York, eu vou tirar um day off em Nova York. Eu não quero que, não pode, porque... Não vou. Ou em Itacaré também, não tem problema. Onde você puder tirar... Barra Grande, eu prefiro Barra Grande. Pronto, perfeito, não tem. Mas assim, a gente quer ter essa possibilidade da escolha, do momento pra desassociar e descansar. E não tem problema, vamos trabalhar muito. Mas assim, o quanto eu consigo voltar pra casa e estar com a minha família, ou estar com os meus amigos, ou estar sozinho também, isso é muito particular. Mas tem que ter esse equilíbrio. E eu acho que o meu movimento, ele vem muito disso, né? Eu me mudo pra São Paulo, vivo a loucura que é São Paulo. Tem hora que eu digo, não, eu preciso voltar. Gente. Por um ano e meio? Um ano e meio. E aí eu digo, não, eu volto. E aí, enfim, vem uma proposta de trabalho que me possibilita fazer isso. Isso é um ponto muito importante quando a gente fala também, né? De geração Z, dos desejos, e essa coisa de também vir da Bahia, né? Vir do Nordeste pra São Paulo, esse sonho que é, não vir pra São Paulo. Principalmente a galera da publicidade, relações com comunicação como um todo. Sim. Tem uma projeção, né, de que vir pra São Paulo. Tem uma projeção, porque vir pra São Paulo a vida vai mudar. Né? E aí, quando eu consigo voltar pra Salvador e voltar dentro de uma posição que eu acredito, ganhando bem, fazendo o que eu gosto de fazer, gente, é isso, é o meu mundo perfeito. Eu trabalho remoto, gente, eu sou defensora do trabalho remoto. Trabalho remoto, aí deu o almoço, eu molho as plantinhas, faço a minha comida, sabe? Volto pro computador.
Eu consigo Dá estar uma aqui... espiada na Baía de Todos os Santos. Da Baía de Todos os Santos, que viajar. E principalmente viajar, acho que isso é uma coisa da nossa geração. Né? A gente gosta muito de fazer muita coisa ao mesmo tempo. E eu adoro viajar e trabalhando. Gente, eu viajo, eu não tava de férias, então eu tava trabalhando, confuso de 1 hora menos, tranquilíssima, não tem problema nenhum. Acabava o meu horário no Brasil e que eu ia curtindo Nova York, tudo bem. Sabe, não tem estresse, não tem dor de cabeça. Caramba, eu tô viajando. Que eu tô ótimo, entregando meu né? trabalho. Sim. E eu não fico assim, ai meu Deus, o que as pessoas vão achar? Porque eu tô aqui, não tô fazendo. Não, eu tô aqui, eu tô fazendo, tô entregando. Lindo, né? Uma segurança de si, né? Maravilhoso. Mas isso é muito Maravilhoso. curioso. Eu enxergo nessa faixa etária, principalmente 26, 28, uma segurança bastante, uma confiança bem interessante, assim, que até remonta um pouco a galera de X. Mas quando eu pego as pessoas mais novas, 20, 21, aí é um pudim, né, de insegurança. Apesar de que a gente mais nova também. Mas aí talvez isso seja algo que seja transversal a todas as gerações por conta da idade em si, né? Talvez. A gente falou no bastidor o quanto que você me detona, né? Gente, é um absurdo. E quando você me isso. detona e discorda de mim. Você discorda de mim também. Eu discordo direto. Então, é pra isso que a gente tá aqui. Não, porque eu não sei. Eu acho, quando eu te conheci, você tinha 24, 25, mais ou menos 24, e tinha gente mais nova, né? Tinha gente mais nova, com 20, 21. tinha. E eu senti eles bem mais confiantes do que eu tenho hoje com as estagiárias e com os estagiários. E tem um lance que você falou legal do coletivo, que eu acho que é uma das maiores características. E que o mais doido que é a coletividade a partir das... Do seu individual. Isso, a partir das questões características individuais. Gente. Falava muito isso, porque, cara, eu observo muito isso. Então, no grupo, inclusive, Sim. que você tava, acho que tinha uma questão da lente racial, Sim, que obviamente sim. modifica um pouco, né, essa percepção, mas acho que mesmo assim existe uma transversalidade que era o sucesso individual só poderia vir se houvesse um sucesso coletivo do grupo, né? E eu acho que tinha até uma discussão que a gente teve, inclusive, quando eu tava fazendo, lembra que a gente conversou quando eu fui fazer o trabalho da pós, o quanto que nem era só o coletivo do grupo, né, de vocês 12? 11, 11? éramos 11. De vocês 11. E, na verdade, de trazer outras pessoas, né, que isso deveria contemplar, deveria se ampliar outras pessoas da sociedade. Então, que só existia uma percepção de sucesso do grupo, não somente das questões individuais, não somente do coletivo deste grupo, mas como da inclusão de uma comunidade, né? De um outro ecossistema maior. E isso é muito característico deles, Não, e eu isso acho. é incrível. É característica incrível e é o que talvez, se você olha pelo copo meio vazio, é o que vão chamar de mimimi em algum momento, porque vocês são exigentes. Mas de algo que realmente é incrível, eu acho maravilhoso. Porque é o lance de autenticidade, né? Eu acho que se a nossa geração... a gente até pode fazer um resgate breve, né? Então, se a gente olhar Baby Boomers, a gente vai ter uma aspiração de critério de sucesso e de estabilidade. Sim. Se a gente olhar X de status, né? Ser rico o mais rápido possível. Todos queremos. Poder. mas porque a gente vai herdando algumas coisas. Aí, quando a gente olha de Y, tipo, propósito, né? Porque se eu olho para o Boomer, é do tipo workaholic. Né? E era assim, qualquer trabalho que vier eu tenho que agradecer e vou seguir em frente. Tem estabilidade. Então começa essa relação com o trabalho um pouco mais paranoica, assim, né? Um pouco mais relacionada, tipo, o sucesso da minha vida tá relacionado ao sucesso do meu trabalho. Mas porque eu quero minha família bem, estabilidade. Quando eu vou no X, eu começo a ter workaholic mesmo. Porque aí eu vou por meritocracia. Eu não subo na empresa por uma questão de tempo, e sim porque eu tive uma puta ideia e tal. A gente tem muita referência no cinema disso, né? Dos Yuppies e tal. Eu acho muito doido que os Yuppies são filhos dos hippies, né? Que essa maior... E por isso que você vê um monte de Mas é uma rebeldia, né? Isso, você vê um monte de executivo com nome tipo Zion. E os caras são de os caras Faria Limer, né? Isso, a Faria Limer. Aí quando a gente olha pra nossa geração, tem um lance muito de propósito, né? Então, a geração X inventou a pior palavra do mundo corporativo, que é happy hour. que a hora feliz é a hora depois do trabalho. Nossa, então, já diz muito sobre o que eles acham do trabalho. Então tem uma separação, porque a partir das minhas conquistas eu quero aproveitar o mais rápido possível. Mas depois do trabalho, no final de semana. A gente tem o lance do tipo, eu quero que o meu trabalho seja divertido. Sim. Eu quero ver chinelo. E não tem uma diferenciação entre vida profissional e pessoal. Isso. Nossa. A nossa identidade, eu tava conversando com a Helena outro dia, que tá aqui, que é minha sócia e amiga,
Que é de NY também, né? Também. Tá no limite. Mentira, não tá não. Tá um pedacinho, né, amiga? E a gente se conhece há 18 anos, então a Helena conhece desde que eu tenho 21, 17. E ela viu todo esse meu processo, inclusive. E a gente tava conversando muito sobre isso. O quanto que, pelo menos pra gente, a nossa identidade tá vinculada ao trabalho. Total. Quando eu fiquei chocada uma vez quando me perguntaram, quem é a Stephanie? A primeira coisa que eu falei, obviamente falei que eu sou mãe, mas que eu sou jornalista. Então, a minha profissão é quem eu sou. E eu não consigo me desvencilhar disso. É uma coisa muito louca, né? E em São Paulo é pior, tá? Como eu viajo muito, eu tenho sempre uma história que assim, ó. Em São Paulo eu pergunto o que você faz. No Rio eu pergunto onde você mora. Pra ver se você mora na Zona Sul ou não. E em Minas, e em Salvador, em Belo Horizonte e Salvador, pergunta muito onde você estuda, né? Onde você estudou. Que escola que você fez e tal, qual faculdade que você fez. Isso é muito doido, assim. Mas eu acho que sim, a nossa geração tem essa orientação de a minha identidade tem a ver com o meu trabalho. E acho que pelo menos pra mim, a minha autoestima tem a ver com o meu trabalho. Sim, total. Todas as questões de autoestima da minha vida pessoal, eu tentei compensar com o meu trabalho. Quando a gente vai pras meninas e pros meninos, a gente começa a ver o lance do tipo, cara, é um emprego legal, que seja bacana, enfim, não quero trabalhar né, numa empresa nada a ver e tal, mas... Ainda assim, é só uma parte da minha vida. Eu estou especialista em comunicação, estou. E aí, a gente observa os fenômenos que a gente tá falando na primeira temporada, tipo, white queering, esse tipo de coisa, que é do tipo, cara, eu não vou me matar, né? Eu quero trabalhar, tô afim, mas não é a qualquer custo. Não é a qualquer custo. Que é onde a gente se estourou e todo mundo teve burnout. Eu lembro de que você me ligou e falou, eu tive um princípio do burnout. E aí eu contei a situação. Aí ela contou a situação. Aí ele falou, não, querida, você teve um burnout. Ligue agora para uma terapeuta. E eu falei, o que vem depois do que você passou? Tem coisa pior. Eu não posso contar, né? Não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Mas realmente, é um princípio. Qual que é o princípio? Isso, que pessoal de burnout. Exato, não e ela é muito ingênua. Não, eu acho que eu tive um princípio de burnout. Eu falei, gata, você despirocou. Despirocada. Você já reparou que a sessão despirocada é horrível? É horrível. A minha amiga que trabalha com a gente de Pernambuco tava aqui e ela falou, gente, como é que vocês falam despirocado? É verdade. E depois eu falei, é horrível, né? É verdade. Outro dia eu pirei nessa palavra. Mas, Isis, deixa eu te falar. O que você diria que são características suas e que são totalmente diferentes do que a gente entende ali pela geração Z? Eu vou usar uma palavra polêmica, mas é uma palavra que eu gosto muito. Depois de despirocada, querida. Quando associam a mim. Mas é responsabilidade. E aí eu faço uma pausa. Eu não tô dizendo que Gen Z não é responsável. Mas a gente tende a ter... É isso também. Em algum momento, o que eu acredito talvez seja acima do que aquele movimento acredita, do que a empresa acredita. E aí eu olho um pouco mais pra mim. E em algum momento isso pode ser visto como irresponsável. Porque eu também tenho metas, eu tenho demandas. Então, Isis, me apego muito a essa parte da responsabilidade. Então, é isso. Eu vou viajar, eu vou estar num fuso diferente, mas eu tô no horário a cumprir, eu vou cumprir tudo que eu tenho pra entregar, eu vou entregar. Né? Então, assim, eu acho que essa consciência... E vou trazer um ponto de que eu acho que, pra mim, isso tá muito associado à minha vivência, à questão de onde eu vim também, e de como, mesmo sendo geração Z, o trabalho é muito importante pra minha existência, pra existência dos meus, e aí esse nível... E às vezes... Isso eu não tô dizendo também que é 100% positivo, não. Tá? Que às vezes é um extremo de que aí você às vezes não se permite tanto abrir mão de uma ideia, abrir mão de algumas coisas, abrir mão de um trabalho ou de uma demanda, que você acredita que você tem que cuidar daquilo com responsabilidade. E é uma coisa que eu acho que algumas pessoas da geração Z conseguem lidar melhor do que eu às vezes lido. Mas eu tô muito focada, não. Eu assumi esse compromisso. Então, o seu traço de geração Y. É o meu traço. Eu assumi isso aqui... Não, eu tenho que estar com isso aqui, não, enfim, não. Ah, tá, o que Isis pensa? Não, mas foi uma responsabilidade que eu assumi. Tá, então eu vou cumprir isso, é a meta. E às vezes eu sinto que algumas outras pessoas, e obviamente, né, uma pessoa de 20 anos, de 21, tá muito mais tranquila em dizer, não vai dar, não vou dar conta, não vai dar. E tá, eu assumi isso, mas poxa, não deu, Estê, que pena. E eu sinto muita dificuldade de fazer isso, não consigo. Eu fico, caramba, me comprometi com o Rafa. Eu disse a ele, sabe, a gente tá junto nessa, não é nem meu escopo, mas eu disse, Rafa, eu vou fazer. Aí eu tenho, sabe, então é um traço, e eu acho que é isso, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, e às vezes, enfim, tem autonomia, enfim, você tem coragem, mas às vezes eu me apego muito a algumas coisas, porque eu sempre penso, caramba, mas se eu não faço isso, aí eu decepciono o Rafa, decepciono alguém,
Será que alguém vai pensar que eu não sou tão boa pra estar aqui, aí que eu não corro atrás, enfim. Então, acho E que isso eu tenho esse você traço. atribui tanto à sua personalidade como você comentou, o seu contexto familiar, digamos assim. Sim. Então, porque assim, no lugar de uma mulher jovem negra, de um lugar periférico de Salvador, alcançar alguns lugares tem uma responsabilidade muito grande. Pros meus arredores, pras pessoas que me acompanham. Então, não é um peso, não é uma coisa que eu digo, ai meu Deus, que sofrido, mas eu sinto que tem uma responsabilidade também do lugar que eu ocupo e de onde eu vim. Pras outras meninas, pras outras mulheres negras de onde eu vim. Outro dia eu ouvi minha mãe falar assim, eu me inspiro tanto em você, isso é bonito, mas também me traz uma responsabilidade. Um peso, Sim, né? Sabe? Sim. De, poxa, eu tô aqui, eu ocupo um lugar que é muito importante pras minhas. Então essa responsabilidade, ela vem nos momentos que pesam um pouco, mas também me faz pensar, não posso falhar. Isso é complicado. Porque eu também hoje já sou mais, não, gente, vou errar, vou aprender. Mas tem momentos que eu digo, não, isso aqui tem um peso grande. Eu preciso segurar um pouco mais de responsabilidade, porque tem uma importância aqui onde eu tô, as coisas que eu faço, enfim. Então acho que é onde eu saio um pouquinho ali da geração Z e atribuo isso à minha vivência, enfim, lugar de partida. Posso, gente, vou ser muito ousado, Vai. porque eu vou questionar, tipo, a sua Vai. própria autopercepção, Pode, por que favor. o que é muito ousado. Mas é porque eu acho que tem duas perspectivas aí. Eu acho, sim, eu te conheço, então eu acho que sim, você é uma pessoa mais centrada, apesar de eu achar você bem tranquila, né, você é bem easygoing, assim, mas eu acho que é mais centrada, mais ponderada, enfim, né, sabe bem quais são esses limites, e onde que tá, onde que não tá e tal. Eu acho que tem uma parte, acho que é evidente, do marcador social da raça, né, e do gênero, que eu acho que essa relação da responsabilidade e tal, enfim, que eu acho que a gente já discutiu várias vezes, né, durante as nossas interações, mas ao mesmo tempo, eu entendo a responsabilidade, acho que ela tem a ver com você, mas eu acho que tem um lance da autenticidade, que é um pouco mais geracional. Que é do tipo, ó, se eu tô dizendo que eu vou fazer isso, ou que eu sou isso, ou que eu me proponho a isso, você é coerente com esse discurso. Sim. Né? Porque eu acho que tem muito esse lance da autenticidade. Então, obviamente, que acho que é o papo da temporada. Onde que tá a combinação da ex 26 anos e da ex indivíduo. Sim, né? sim. E aí eu acho que fica, quando você foi me contando, acho que é um pouco misturado. O que é mais legal de tudo. Sim, eu Porque acho que a gente tá vê. nesse caminho, né? Eu tenho 26, eu pensei hoje de mães, os meus amigos, ou eles têm 26, ou eles têm mais do que isso. Então a gente de fato tá nesse limiar, né? Então, como é que essas características também, as visões de como é que essas pessoas próximas a mim trabalham, o que é que elas entendem, como isso também acaba se misturando mesmo, né? Então, o que é que eu entendo? Eu adorei a ideia da autenticidade, eu adorei. Eu vou olhar assim, autêntica, não sou autêntica, gostei. E tem um lance que, na verdade, você nasceu em 98? 97. 27 assim. 97. Tudo bem. Corta. Helena, você foi qual? 7, 8? Tá. 20 anos, né? A gente tá 11. A gente é 12 Acabou dela, pra né? gente. Mas ela tava falando que eu acho que era uma coisa que eu ia perguntar também, era do seu marido, né? Que ele é bem mais velho, né? Que você comentou. A gente tem 14 anos de diferença. Eu não sabia. Porque Pois aquela é. skin não parece, né? Tem gente que olha. não parece. Todo mundo fica assim, vocês não têm a mesma idade? Hoje eu já não me ofendo. E isso também Mas, acaba gente, te trazendo, Sim, talvez, algumas referências mais antigas. Exatamente, enfim, né? exatamente. E a gente é isso, muito tempo junto e vivenciando isso. Assim, que é referência pra ele, às vezes ele fala alguma coisa, isso não é da minha idade, desculpa. não peguei. Não é do meu tempo. Não é do meu tempo, brinca. Ouço não sei quem, você quer? E assim, a gente brinca, mas de fato são referências muito diferentes. Né? De relação também com o trabalho. É muito engraçada essa relação nossa com o trabalho. Ele tem uma visão completamente diferente, assim, pra ele sair de uma empresa que ele tava. Ele é videomaker, então ele trabalha com audiovisual. Pra ele sair de uma empresa que ele tava há séculos, séculos. Eu disse, gente, mas não sai. Ai, porque. Eu falei, vamos lá, viver. Você é um bom profissional. Você já... E assim, às vezes eu fico, mas como assim? Aí na terapia, calma, não pode apressar a pessoa. Mas, gente, como assim? E de fato, pra mim, passar tanto tempo num lugar que em algum momento já tá me incomodando. Não faz sentido nenhum. Assim, eu em primeiro lugar, não tá bom pra mim. Não, e você foi a pessoa que, tipo, saiu de um trainee de uma das empresas mais, né, tipo, queridas e cobiçadas e foi. Não, e eu entendi, assim, gente, é esse o movimento. Eu acho que parte do princípio de você ter muita clareza do que você quer. Eu acho que essa é uma característica muito isso. Eu tenho muita certeza do que eu quero. Muita. E tranquilidade. Então eu acredito muito na espiritualidade, na energia. E se eu sentir que é aquilo,
Aí, normalmente, eu puxo minha mãe, uma vez eu ia sair de um trabalho, eu disse, ai, meu Deus, mas será? O que eu faço? Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, acho que eu vou sair, o que eu faço? Ela olhou pra mim e falou, qual é o valor do gás? Eu disse, amada. Nossa, isso é muito geração X, né? Eu disse, não sei que não tem um gás de cozinha. Ela falou, por que você tá preocupada? Eu disse, faz sentido, realmente. Gente, eu não tinha um custo, uma coisa em casa, porque eu tava desesperada. Ela disse, você não te tá, nossa, então respira. Que incrível. Não, e gente, isso me pegou, porque na hora eu fiquei, por que o gás de cozinha? Tipo, eu tenho gás de cozinha. Eu falei, você não tem essa responsabilidade. Você pode fazer esse movimento. Então eu volto muito pra esse lugar, assim, né? Obviamente, que eu tenho um lugar hoje, eu não sou mãe, né? Não tenho um ser humano que depende de mim, enfim, diretamente. Então, é uma outra realidade de custo. Mas eu penso assim, tá, o que eu quero enquanto propósito de ISIS? Aqui eu tô vendo que eu vou alcançar o que eu quero. Eu não tô falando sobre marcador de tempo, não, tá, gente? Eu sinto que é uma coisa que também permeia muitas vezes a geração dos Z, assim, crescer, nananã. E às vezes a gente não tá preparado, às vezes a gente tem que passar etapa por etapa mesmo, e aprendizado do que é ser um especialista, um analista, enfim. Mas eu, de fato, vejo que esses desejos, enfim, esse movimento faz parte de mim também. Então eu entendi, amadureci aquilo, tá? Eu preciso entender o que eu tô sentindo, né? Tá, então vamos colocar isso em sentimento, tá? Tem aqui uma pitada de frustração, mas frustração por quê? Pelo que me mostraram ou pelo que Isis esperava também? Isso é uma coisa que eu faço muito, tá? Porque a frustração, às vezes a gente coloca muito no outro, e às vezes é no que você imaginou, esperou. Então vamos, né, tirar o sapatinho, botar o pé no chão, o que é que eu quero? E também entendendo que nenhuma empresa, nenhuma companhia é perfeita. Então é sobre propósito de momento. O que é que Isis quer nesse momento? É um salário X? É uma mobilidade de trabalho X? É voltar para Salvador? Ok, então nesse momento isso é o ideal para Isis, porque faz parte desse propósito, sabe? Então eu consigo ver muito isso nesse movimento, principalmente de carreira. Foi compreensão do que eu queria no momento, do que eu achava que era importante, voltando lá pra amanhã, quanto é o gás de cozinha. Mas não, você tem que fazer sabendo quanto é o gás agora. Agora sabendo. Mas agora eu acho que eu consigo. E ela falou, não, então eu tô com você. Então isso é muito importante também. Eu acho que, só fazendo um adendo dos pais, agora que eu falei de manhã, eu olho muito, e eu olho muito pra opinião da minha mãe, assim, ou das pessoas. E, vou falar, não é que eu olho pra opinião dela e não necessariamente eu sigo a opinião. Mas eu gosto de escutar. Mas você valoriza. Eu valorizo, né? Eu gosto de entender, né? E às vezes, principalmente porque diverge, porque pra ela não sairia. Ela diria, tá, poxa, sabe? Na cabeça dela não faz muito sentido, mas ela me encoraja. Ela, assim, é isso. Ela não faria, mas ela não impõe a visão dela. Ela não impõe a visão dela, sabe? Minha mãe tem essa característica, enfim. Às vezes ela fica, será que... Mas sabe o que, conforme eu fui falando, eu lembro de quando você me disse que ia sair do programa. Sim. Quando, só pra te dar contexto, e pra quem tá nos vendo, ou nos ouvindo, quando acabou o programa, todo o grupo foi jantar lá em casa. Exatamente. Que foi uma loucura, né? A gente foi das 7 às 3h30 da manhã. Eu me lembro quando você me contou isso. Sim, tem uma foto linda desse dia que eu amo. E aí, eu tava meio baixo astral esse dia, tá? E, tipo, foi incrível. E aí eu lembro que tinha acabado de terminar o programa, eu tava terminando, alguma coisa assim. E aí eu lembro, a gente tava conversando sobre e tal, cada uma tinha uma percepção, mas Isis já tinha clareza de que a frustração dela, com o que ela tinha de expectativa, tava posta. impulsionava a fazer um outro movimento. Sim. Ela já tava totalmente decidida. E de todo mundo, você era, de longe, a mais decidida. Sim. E fui a primeira mesmo a sair, né? Foi, acho que você foi, inclusive, no final do programa já entendendo qual era esse lugar que você queria ocupar. Sim. Mas eu lembro que mesmo assim, na época, eu falei, cara, legal, show, tipo, vai lá, manda ver. Mas eu fiquei também pensando um pouco, putz, mas nessa altura do campeonato, depois que passou tudo, será que não vale a pena esperar um pouco mais e tal? Apesar de eu ser uma pessoa bem zen nesse sentido, porque seu marido tem uma coisa meio baby boomer, tá? Essa vibe dele, tipo, ok, boomer, a gente não troca de emprego. Eu nunca fiquei mais do que 3 anos no emprego. Nunca. Até o dia que eu saí, inclusive, nunca mais voltei. Mas eu acho que mesmo assim, eu falei, acho que eu Rafael, esperaria mais um tempo, né? Aquela coisa de que não dá pra se colocar no lugar do outro. Mas isso também acho que é muito você. Sim. Que é essa coisa de você sabe muito o que você quer. Eu tô percebendo que você simplesmente pegou todas as melhores características da geração e tem todas as melhores características de todos os outros marcadores ali, né? É isso. É por isso que eu queria tanto que ela viesse. Isso. Faço a mescla mesmo. Mas é um bom ponto, Rafa. Eu acho que tá muito num lugar, incrível que pareça, eu penso muito nas coisas que eu vou fazer. E eu não...
Eu não faço coisas que eu não considero assertivas. E aí, quando eu começo a me incomodar no final do ano, eu faço um movimento de fato de mudança em junho. Eu passo 6 meses calculando qual é o movimento exato que eu tenho que fazer e quanto eu tenho que fazer. É porque eu acho que a primeira vez que a gente falou sobre, faltavam 6 meses pra terminar. Foi. E aí eu já tava, eu disse assim, gente, isso aqui não é como eu esperava. E ok também, essa compreensão também da nossa expectativa. Eu tenho isso muito claro, assim, do que é a nossa expectativa, do que é do outro. Mas eu comecei a entender, pô, será que eu consigo aqui? Acho que eu não consigo exatamente o caminho que eu quero. E mais uma vez, não é sobre tempo de movimento, eu não acho que é sobre isso, mas é sobre estar no caminho que eu acredito. Pra mim, gastar tempo em uma outra posição, em outra coisa que vai longe do meu propósito pessoal, do que Isis acredita que é uma carreira, tá muito distante. Então eu preciso pensar. Então eu tô sempre, a partir do momento que me gera um incômodo, isso não faz que eu mude meu trabalho, mas me faz refletir, tá, mas o que eu faria? Tudo bem, você tá incomodada. Tá, legal, vai ficar incomodada? Isso. Qual é a mudança? É olhar no LinkedIn uma pessoa que tem um cargo exato que eu quero pra eu entender o que é que ela estudou pra eu saber se eu faço esse curso? É um movimento. Eu preciso me movimentar. E aí entender, tá? Quais cargos? Qual cargo, então, seria ideal, tá? Você tá incomodada. Legal, bacana, todo mundo tá. Mas o que é que você faz com isso? Então, eu acho que eu tenho esse sentimento do incômodo, ele vem pra mim e eu preciso agir. Você tem uma ação em cima disso, né? É. Mas eu vejo isso muito também em vocês, assim, porque eu acho que a nossa geração... Não é só particular dela na sua visão, também é uma questão de geração acho que Z. não. Mas uma vez, acho que tem a forma como a Isis explora isso e tangencia essas possibilidades. Mais uma vez, né, a gente se conhece relativamente bem. A Isis tem essa característica de profundidade, né, que aí eu acho que é até um pouco mais dela, assim. Sim. Mas a nossa geração se estrupiava muito mais no trabalho. Então passava anos reclamando. Sim, né? Era uma geração muito reclamona. Eu lembro que... E era diferente, porque a gente não era como os Zs, que eles falam pra quem precisa ser falado, pra propor uma mudança. A gente não, a gente falava pelas costas. Pelas costas. A gente não tinha coragem de virar pro chefe e falar, não estou gostando disso, isso não tá legal. Bem diferente da geração Z. Bem diferente. Eu lembro que eu fiquei de 2007 a 2015 trabalhando em consultorias, né, com diversas funções, foi inclusive onde a Helena já se conheceu. E aí, a cada 2 anos, gente, eu tinha uma crise existencial de que eu era uma engrenagem do sistema. Mas eu não me movimentava. Eu até ia estudar alguma coisa e tal, mas assim, bem cagão, sabe? Demorou muito tempo pra você ter coragem pra se movimentar. Na verdade, eu fui demitido e falei, não aguento mais. Pela necessidade você se moveu, né? Não aguento mais isso aqui. Eu lembro que o meu pensamento foi... Eu tinha 29 para 30, fui demitido em dezembro, fiz 30 em janeiro. E aí eu lembro que eu pensei, se os próximos 10 anos forem como foram os últimos, eu vou dar um tiro na minha cabeça. Eu sei que é um pouco, é uma hipérbole, obviamente, mas era a sensação que eu tinha. Eu falava, cara, não tenho condições. Mas eu aguentei 10 anos. Sim. Ou até um pouco mais. Eu aguentei 10 anos. E eu acho que isso também é muito das meninas e dos meninos. Do tipo, cara, não tá bom. Não é isso que eu quero. Não é isso que me prometeram. Sim. Porque acho que tem esse lance. Não é isso que me prometeram. Isso. Exatamente. Então eu vou vazar, né? Vou fazer o meu A palavra rolê. dita é uma palavra muito forte, né? Pra geração Z. Tipo, você me prometeu, você tem que cumprir. Né? Eu vejo muitos casos, e eu tenho certeza que você também vive, na verdade, isso, que olha, nós somos uma empresa diversa. Nós, enfim, aqui não existe... meritocracia, porque a gente acredita, etc. Equidade. Chega lá, tá a galera misógina. Sim, em vários lugares, os amigos, né? Eu tenho muitos amigos que vieram de Salvador, outras pessoas negras também. Então, assim, em lugares diferentes, em agência, em empresas de tamanho diferente. Agência é uma loucura. Agência é machismo e... uma coisa à parte, né? Então, assim, burnout em agência. Toda. E aí é muito difícil também pra geração Z estar nesse processo das agências do burnout, porque a gente não quer chegar nesse nível. E eles são uma lógica muito antiga ainda. Exatamente. Principalmente da publicidade, né? E aí você, e a gente pede uma pizza depois. Não quero pizza, meu amor. Quero fazer meu pilates. E a gente achava super legal comer pizza na sala de reunião. Nossa, madrugar. Tipo, 11 horas. Deixa eu te falar, uma vez eu era estagiário e eu trabalhei 26 horas seguidas.
Você sempre Muito bom. conta isso. Você já Eu contou sempre, umas né? 3 Eu vezes, sou mas muito é repetitivo. surreal. Tem que, Mas é porque tem que me marcou contar. muito, gente. Porque na época eu achava super legal. Gente, eu trabalhava em revista. Você Revista viu que- você você viu tinha que ela me tirou, né? fechamento. Ah, Você de viu que, novo. como de costume, ela me não é. gongou. Tipo, não posso contar uma Claro que história. pode. Conta. Pode, é que eu tô pensando que todo mundo que tá nos assistindo já viu todos os episódios, mas Eu não me repito necessariamente. muito, eu me Você não se repito repete muito. muito, mas isso eu acho que é algo pra se repetir, porque é surreal mesmo. Mas eu me lembro que eu trabalhava em revista, e você se lembra também? Fechamento. Tinha fechamento todo mês. Eu ficava 2, 3 dias madrugando pra fechar plotter, pra fechar não sei o quê, nananã, e achava isso maravilhoso. Do estagiário ao diretor, tava todo mundo ali. Eu achava incrível porque eu comia pizza ali com a galera do trabalho. Isso. E era Pizza. isso. E aí você me pediam Coca Zero, eu ficava puto, que eu tomo normal. Ai, meu Não, Deus. E aí Eu você vou, fica meio eu assim, vou. como é que eu vou reclamar agora aqui, porque estão pedindo... É, E é sempre uma pizza ruim, né? É, Era sempre uma pizza do Sempre, muito Habib's, ruim. né? Uma pizza da Uma coisinha você vai emergência. tapear. pizza Não, de eu queijo. acredito, gente, que tem momentos que a gente precisa trabalhar um pouco mais. Eu acho que são movimentos. Eu acho que é que isso não seja constante. Um eu modus acho que operandi, pronto. Mas pra né? gente era o padrão, direto. Não pode ser a minha, não pode ser o padrão. Que eu sempre passe do horário, que eu sempre esteja muito cansado, que eu não consiga me dedicar às outras coisas. Isso não pode ser padrão. Né? Eu brinco com os amigos, tô passando agora, eu sei que mês tal vai ser mais puxado, agora eu preciso, estou me obrigando a sair todo dia no horário certinho, tirar o Sim. meu tempo do almoço certinho, que a gente precisa, eu gosto muito de rotina. Então eu preciso ter uma rotina controlada, que existem momentos que sim, a gente vai trabalhar mais, a gente tem uma entrega grande, enfim, tá se dedicando. É por um propósito maior, bacana, eu acredito nisso aqui, tô colada, vamos lá, sempre cito. Mas tem um momento que o propósito sozinho ele não se sustenta. Eu preciso no mês que vem, dar uma Sim. parada. Ter um dia pra descansar, ter um dia de day off, um final de semana pra não fazer nada, ou fazer uma coisa que eu gosto, ou inventar alguma coisa, vou fazer artesanato. Aham. Vai te ajudar o quê? Não sei. Tem isso também muito, a gente dessa geração agora, a gente faz muito umas coisas que não vai dar em nada. Fazendo aula de violão, quer Sim. cantar não, quer tocar não. Só tô fazendo aula de violão. Fui fazer uma aula de artesanato e minha mãe, porque esse gente só queria fazer. Pegar um barro ali, Não precisa do ser nada. tudo tão sério e levar a algum lugar Não quero virar necessariamente, né? artista, num barro, não sei o quê. Não quero. Não vou vender minha arte. Não vou vender minha arte. Não quero, mas é porque eu quero fazer uma coisa que dissocia completamente É. do meu trabalho. Sabe? Que não tem nenhuma relação. Ninguém vai me olhar e falar, Isis, qual é o tag? Não vai. Tô ali no barro, Sim. enfim. Então isso também pra gente, esse momento, né? Então a rotina, sair disso. Ok, teve um momento de pico aqui, agora não. Vou fazer minha arte no barro. Legal, vou botar passar. Eu vejo muito isso também, na sua geração, num geral. Que essa complacência do... Cara, dá pra eu trabalhar um pouco mais aqui, mas isso não é a minha constante, né? Então eu consigo Uhum. entender que tem um investimento, eu consigo compreender que há um cenário Sim. que me demanda isso, mas é porque é o cenário, e não a falácia, já fazendo homenagem à nossa segunda temporada, do não, é só uma fase. É, Tipo, cara, não é uma fase. Quando vocês percebem que não é, É, vocês aí que começam a exatamente. entrar no modo preciso agir porque não Exatamente, tá legal, né? exatamente. Isso. E o lance de estudar. Porque a nossa geração, a geração X é a geração do MBA, né? E a nossa herdou um pouco disso. Preciso fazer uma pós. Né? Fazer uma pós, não sei o que, meio que essa Nisso busca. eu me diferencio um pouco, Mas acho que talvez. jornalismo tem um pouco mais de leveza nesse sentido, Sim, né? sim. Pensando em presão, eu acho que rola bastante. Só que eu falo muito pra galera mais velha, do tipo, gente, vai estudar outra coisa, vai fazer um negócio de crochê, vai estudar, sei lá, física quântica. Porque se tudo for atribuído ao trabalho, Exatamente. quando isso não servir pro seu trabalho, o que você é além do seu trabalho? Eu até falava isso no começo dos Sim. programas, do tipo, não sejam só trainees. Sim. Porque se vocês forem só trainees, o dia que o trainee não for bom, a vida de vocês acabou. Né? Tem um custo pessoal grande. Tem um negócio que você me falou há muito tempo, que eu sempre guardo e até falo pras outras pessoas, Muito que tempo é quanto, né? muito tempo. Em 27 anos não faz muito tempo. Faz tipo 28. 2 anos. Tá, então tá. Outro dia. Esses Não dias. sei, eu acho que quando eu tava fazendo uma mudança de cargo aqui na NZN, aí a gente conversou e tal, você me falou um Tá. negócio muito bom. Num debriefcast, inclusive, eu acho que foi, numa prévia de um debriefcast, É? não nessa versão, quando era só podcast. Mas aí você falou que realmente que as pessoas são um grande quebra-cabeça, né? E é justamente essa conexão de assuntos, às vezes, que não parecem ter nenhuma ligação, que te fazem ser quem você é. Sim. Então, se você estudar um negócio completamente fora do seu tema de trabalho, talvez dali você tire um insight pro seu trabalho que vai ser incrível, né? Então,
Então eu achei isso muito legal. E eu levo isso e falo muito isso para as pessoas que tem a ver com justamente com o que vocês estão falando, né? É, porque essa soma dos saberes, né? Sim. Talvez fazer o artesanato para Isis trouxe uma outra característica, uma outra percepção, Sim. uma outra visão. Percepção de tempo. De O tempo. tempo do isso, artesanato, de do tempo. detalhe. É, que de repente até serve no seu trabalho, você também Sim. servir. Ok, Sim, também. acredito. Ok também, porque aí acho que tem o lance da realização, que eu enxergo um pouco na geração de vocês, uma questão do trabalho ter a ver com uma conquista pessoal, mas Tá. não ser Uhum. a vida, né, a aspiração Sim. da vida ou a única coisa, né? Tipo, cara, eu fiz, eu consegui, legal, eu produzi isso, eu deixei esse legado, porque esse lance da autenticidade acho que Sim. tem muito a ver com legado, né, vocês querem Quero deixar deixar uma algo, marca, sim. né, querem deixar algo. Mas eu acho que tem justamente essa soma de um indivíduo mais integral Tá. e de que tem uma parte que sou só eu, que é o curso de artesanato, Uhum. que é o eu vou pro Pilates, Exatamente. que nada tem a ver com o meu profissional. E Uhum. a gente é completamente... Eu acho que eu me diferencio um pouco nisso mesmo. Eu acho que ao longo da vida a gente foi fazendo essas ponderações. Mas eu acho que possa ter mais... foi um aprendizado. Isso, mas eu acho que possa... Tipo, era um trabalho mais de sexta, né, por exemplo. Sei lá, foi um aprendizado no meu nos últimos anos. Mas porque eu, por exemplo, fui fazer um curso de uma coisa também nada a ver com o meu trabalho Porque e deu uma burnotada na cozinha. dei uma burnotada na Então, cozinha. eu acho que a gente foi por aprendizagem. Foi por aprendizagem. Mas por possibilidade, né, Sté? Porque Total. eu não trabalho de sexta porque eu posso não trabalhar de sexta. Sim, eu Mas- ainda não cheguei nessa parte. Não, acho que aí eu sou o clichê, né, do milênio. Aí acho que aí é o lance o milênio que fiz 30 anos. Tá. Não fiz um sabático fora do Brasil porque Ok. não queria gastar meu dinheiro todo. Porque queria ter tempo de fazer uma escolha. Porque eu acho que vocês têm muito isso. Eu tenho escolha, Sim. né? E se eu não tiver, eu vou arrumar uma escolha. Ou assim que eu tiver uma escolha, Vou dar um jeito. eu vou dar o né? jeito de escolher, né? E eu acho que a gente se sentia meio sem escolha, assim, às vezes, né? E o louco é que, assim, por exemplo, na geração Z, mesmo quando você fala de um marcador, sei lá, social, se uma pessoa mais pobre, né, que veio de uma periferia e tal, e que poderia não ter escolha, ainda assim vocês caçam uma escolha, né? Isso que você tá do querendo jeito dizer. de escolher. Enquanto a geração Y, mesmo os mais elitizados, se sentiam sem escolha. Isso, que era o nosso caso. Um beco sem saída. Mas, gente, você poderia ter, né? Isso, que era o nosso caso. É. Fiquei 10 anos no mercado que eu até gosto, mas eu queria fazer outra coisa, né? Não, e louco, porque quando você fala, eu fui obrigado, eu também lembrei que eu tive um período que eu empreendi também, abri empresa tal, fui sozinha no Flow, mas não foi por oportunidade, porque eu quis, foi totalmente por necessidade. Sim. Porque eu fui mandada embora num mega passaralho e me vi grávida e tal, mas não foi nenhuma escolha mesmo que eu fiz, foi o Flow me levando. Traduzindo, gente, passaralho quando tem corte em redação. Exato, né? É o do Do jornalismo. É um jargão jornalístico. E aí, né, que eu falei que eu sou o clichê do milênio. Aí, 30 anos, fui demitido, falei, não quero voltar pra essa bagaça, vou enlouquecer. Helena mandou ir pra Singularity University, nem sabia do que ela tava falando. Eu falei, não Olha! vou. Olha, você viu à frente do seu tempo, vanguardista. E não abri uma brigadeiria gourmet, mas resolvi fazer uma outra coisa. E é o clichê do milênio. E aí resolvi empreender, e eu já falei, né, que essa profissão mais me escolheu do que eu escolhi, para a qualidade de vida. Por 2 motivos, por causa de dinheiro, Sim. né? E também por causa de qualidade de vida. Mas demorou muito pra eu não trabalhar de sexta-feira. Porque eu trabalhava muito até mais, você lembra? Não, e eu diria que você poderia ter começado isso muito antes, mas como o nível de geração Y é alto em relação à grana também, né? Tipo, você ficou ali, só quando eu ganhar X que eu só vou, né? Você poderia ter tido antes esse não trabalhar trabalhado de menos sexta, não trabalhar de sexta e agora, porque, inclusive, com as meninas, né, a gente juntos, eu tenho um pouco mais de mobilidade, porque a gente divide tarefas. Na empresa, você diz. Na empresa, mas eu já tentava. Então, assim, em algum momento, eu lembro que quando... A gente tá virando sobre mim, né? Eu vou ser breve. Eu lembro que em algum momento... Ó, você tá vendo o que eu te falei lá fora? Que isso? Não, vou desistir dessa história. Não, pode falar, pode Não, falar. eu lembro que em algum momento, em 2019, eu comecei a ficar doente. Comecei a burnout, você lembra, né? Comecei a ficar Lembro. todo arrebentado.
E aí eu falei, cara, eu vou ter que descobrir qual é o meu limite. Sim. Que é isso que você já tem muito mais fácil. E aí eu comecei a ter a regra de não trabalhar de final de semana. Não, isso Parece. que é que parece ridículo. incrível. Mas você tava viajando quantas vezes por semana e não ficava mais em casa e um 2018 voo atrás do eu fiz outro. 165 voos, 2019 eu fiz pelo menos uns 100. Né? É, Tudo bom. surreal. Mas, ô Isa, agora voltando, né? Mentira. Já que a gente É a tava... temporada inteira aqui. É né? assim, não. É a assim, vida. É a vida, 28 anos nisso. Como que você enxerga, assim, a carreira e os seus critérios de sucesso, assim? Porque eu acho que tem muito... E a gente falou muito do que é pra geração Y, mas, obviamente, a gente quer entender você e conseguir desvincular Vai um se pouco, separar. né? E o que é esse seu propósito, que você tanto fala? Acho que tem um ponto aí. Acho que eu tenho isso muito definido. Eu conheço algumas pessoas que têm, mas tem muita gente que não tem. Isso é muito bom também. Acho que tem muito do pessoal. Eu acho que o que Isis quer? Eu sei uma posição de carreira que eu quero chegar, mas para além disso no trabalho, eu sei o que eu quero ao redor. Então eu quero ter uma posição bacana, que me pague bem, que eu trabalhe exatamente com o que eu goste, que eu tenha tempo de qualidade para viajar o mundo, ter as minhas metas de países. Então assim, tem que ser uma combinação dessas coisas. Então eu não vou dizer a vocês, eu quero ser CMO da empresa tal. Porque talvez ser CMO da empresa tal leve muito do meu tempo, eu não consiga ter tempo de qualidade, não consiga fazer meu pilates, meu artesanato. Então não sei se é esse cargo CMO da empresa tal. Mas é um cargo que eu consiga, principalmente, eu acho que, enfim, a gente tá no mundo capitalista. Então que eu possa chegar de noite, comer uma coisa que eu acho bacana. Gente, eu malho pra comer, eu adoro comer. Eu viajo, tô comendo. Eu adoro experimentar coisas novas. E jantar lá na Marina, né? Porque não tá barato, né? Não, pois é, não tá barato. Então, assim, eu acredito muito, né, nesse esforço, enfim, no trabalho, que eu seja recompensada, que eu consiga fazer algo que eu acredite no sentido de devolver pra sociedade, eu conseguir que as pessoas que me conhecem, a minha família principalmente, né, consiga ver sentido no que eu faço, ver que é algo interessante, algo que de alguma forma impacta também a vida deles, e que eu consiga viver, gente. Eu, de fato, não me imagino vivendo só pro trabalho. Então, por isso que eu não consigo dizer hoje um cargo exato, porque às vezes eu olho pra essas pessoas que estão nesse cargo e não é fácil. Não acho que é fácil. Pulo do gato, né? Eu não acho que é fácil. Porque eu acho que algumas pessoas de outras gerações, elas miravam no cargo. Sim. E aí, todo ao redor do cargo era uma E aí merda. que a gente se traiu, né? É perigoso. Então você tem que entender que, ok, um dia eu quero ser uma diretora, talvez uma CEO, acho que não. Acho que tem muita responsabilidade, muita coisa, muita gente te olhando. Aí você às vezes só quer, gente, não quero ficar hoje. E é muito desafiador. Então, assim, tem muita coisa ao redor. Então eu acredito muito na sensação. Eu quero um lugar que eu esteja confortável. Confortável, que é essa palavra. Confortável financeiramente, confortável com as coisas que eu posso fazer, com a entrega que eu faço, com as pessoas que estão abaixo de mim. Então eu sempre tive um foco. Eu quero ser uma liderança, quero estar num lugar que eu acredite, fazendo um trabalho que eu acho bacana. Eu tenho muitas líderes que me inspiraram, mulheres, inclusive. As minhas melhores líderes foram mulheres. E eu digo assim, poxa, acho que um dia eu queria ser uma líder que as pessoas pudessem falar de mim como eu falo das líderes que eu tive. Então eu sempre tive muita certeza desse quebra-cabeça. Quero conseguir ser uma líder bacana e para isso eu entendo que eu preciso ter tempo para liderar. Porque se eu fico na miudeza do detalhe, aí eu não consigo ter tempo para gerir esse time. Então é um trabalho só que me exige muito do detalhe? Não, acho que não sei se é esse caso. Então a gente vai observando também, nas empresas que a gente passa, a gente vai observando, tá? Essa pessoa nessa posição aqui, acho que eu não faria isso, né, gente? Muito fácil falar também do lado de fora. Mas assim, é um aprendizado que eu tiro aqui, ali, enfim. Então, a minha visão e esse sentido de carreira que eu tenho é do conforto, que eu posso gerar pra mim, do lugar que eu tô. Então é isso, eu não tenho hoje um cargo. Eu, obviamente, olho pessoas que têm cargos que eu acho bacanas em diversas empresas, porque eu gosto muito de entender o que elas fizeram pra chegar ali. Eu acho que a gente aprende muito com o outro, o que ela fez, pra onde ela foi, o que ela passou. Eu acho isso importante, mas eu não tenho um cargo exato. Eu acho que eu tenho um cargo de um dia de conforto, que eu digo assim, não, aqui eu tô confortável. E eu sou uma pessoa assim, ó, gente. Então eu vou estar lá no confortável e vou dizer, mas e se? E se? E os propósitos mudam. Eu acho que isso é uma coisa muito boa da geração Z. Porque a gente tá aqui, mas mudou. Sim. Mudou. É uma metamorfose. Então assim, eu sempre tive muita certeza do lugar que eu quero chegar. Mas isso não quer dizer que não mudou ao longo do tempo a forma que eu vou fazer isso. Em algum momento eu entendi que era o trainee. Aí eu cheguei no trainee e entendi, acho que não é o trainee. Vocês não se sabotam, né? Eu acho que a gente assim, se sabotava muito, eu acho. Então, ok, vamos mudar aqui um pouquinho a rota com foco em onde eu quero chegar.
mas eu posso pegar aqui uma via B, né? Não precisa E o que, ficar que só seria pra você uma liderança muito bacana que você falou? O que são coisas, assim, que você enxerga que você quer replicar, assim? Ó, eu tive 2 líderes, vou falar o nome delas aqui, que são das pessoas que eu tenho um carinho muito grande, a Ana Peters e a Verônica, as duas, enfim, mulheres sensacionais, ambas em conteúdo, né? Lideravam espaços de conteúdo. E tem uma das coisas das duas que eu sempre admirei muito, era a defesa do time. Elas defendiam o time delas na argumentação. Total geracional, né? Você Total. valorizar isso, Nossa, total isso é geracional. Não, gente, Muito, elas defendiam muito. muito o time delas. E isso, pra mim, sempre foi sensacional. No sentido de que, assim, a gente vai fazer. A gente tá junto. Eu tô assim, acredita no meu potencial, acredita no potencial do meu time. Ambas, enfim, em momentos diferentes da carreira. Uma era estagiária, outra já era analista. Mas isso era uma coisa que eu olhava e dizia, gente, um dia eu quero ser assim. E conseguir argumentar pelo meu time e pelas pessoas que eu acredito, pelas coisas que eu acredito. E as duas eram 2 mulheres incríveis e são ainda, e que conseguem fazer isso muito bem, sempre conseguiram fazer isso muito bem. Amo as duas, têm um carinho enorme, me ensinaram muito. Isso não quer dizer que, por ela não acreditar, em algum momento ela não vai voltar e dizer isso aqui tá errado. Mas elas voltavam isso, mas eu acredito no seu potencial. Mas a gente precisa ajustar essa rota, para ficar mais azeitado ainda, para ficar mais dentro do que a gente acredita. Então, assim, são 2 pessoas sensacionais. Então, elas conseguiam dar conta do trabalho, ter uma gestão e uma visão desses times, o que eles faziam, e elas acreditavam no time delas. Isso é muito forte, gente. Você acreditar nas pessoas que estão abaixo de você e conseguir dizer pra alguém. Porque, obviamente, né, a gente tá ali, um analista ou estagiário, a gente fica, ai, que chatice, que não sei o quê. Mas também essas lideranças estão sendo cobradas por outras lideranças. É desafiador também estar nessa posição. Não é fácil. E quando elas conseguem, dentro desse espaço, se posicionar e dizer, o meu time consegue, a gente vai fazer, confia no trabalho da gente. Eu não acredito que essa pessoa é ideal para essa campanha. Meu time acredita, eu acredito no meu time. E a gente vai fazer isso dar certo. Então, assim, isso, caramba, é de uma coragem, assim, eu admiro muito as duas. Eu acho que se um dia puder ser isso para um time de liderados meus, eu vou ficar muito feliz. Né? Posso falar? Pode, e eu tenho uma trucada pra ela. Tem uma trucada? Eu tenho, mas não, pode falar. Eu vou corroborar. Eu acho que tem 2 coisas legais que remontam ao que você falou. Eu acho que esse lance do propósito muda, a vida mais fluida e tal, é o que as pessoas interpretam como falta de comprometimento. Sim, tá. Porque do tipo, cara, eu quis o trainee, talvez durante tenha feito sentido, e agora não faz mais. Então, um beijo. É um respeito assim, né? Isso, compromissada. Imagina, entrou, fez o trainee, agora que acabou Total. vai embora. Ué, vai. Tanto que os turnovers dos programas de trainee aumentam cada vez mais. Eu não tenho dados de fato científicos, mas empiricamente, né, da observação, eu vejo um aumento de 20% para 50% com facilidade. E as empresas não estão entendendo esse movimento para também ter essa fluidez no programa? Cara, não de tão, moldar assim, conforme os feedbacks? Isso até se propõe, mas eu acho que isso dava um episódio, tá? Imagino. Porque eu acho que existe, só fazendo um parênteses aqui, uma crise. Eu acho que o nome trainee deveria ser substituído. Sim. Para começar. Mas enfim, então acho que tem esse lance do que é interpretado como falta de compromisso, e a questão, mais uma vez, de autenticidade, né? E de verdade. Então, eu não me saboto porque você acredita no que você acredita e vai fazer o que for possível para isso acontecer. E acho que é estilo de vida, né? Você não mira no cargo. Você projeta um lugar profissional, uma posição profissional, que pode te dar o estilo de vida que você pretende. Sim. E não é exatamente que você quer ser diretora. Ser diretora é um meio para você viajar mais. Exatamente. Né? Porque é caro ir pro Japão. Sim, exatamente. E eu quero muito ir também. Então, só quer dizer, eu quero ir pro Japão em 2025. Não, bora. Então eu enxergo. E isso eu acho um pouco geracional. Tá. Num geral. Eu acho que tem também as suas características que você quer. Mas eu acho um pouco geracional. Mas, de novo, ela tá sendo gênia de pegar as melhores coisas da geração. Ela é maravilhosa. E colocando as melhores coisas de si também dentro, eu arrumei um problema, porque vai ter uma outra pessoa do programa aqui em outro episódio, mas aí eu tenho mais 9 que vão ficar muito bravas que eu não convidei. Meu Deus. Mas todos vocês são maravilhosos, eram elegíveis. Mas enfim. Eu queria entrar num tema... Você não ia trucar a gata? Eu ia trucar, eu ia trucar, porque eu gostei muito do que você falou, da forma como você enxergou o lado positivo da liderança dessas 2 mulheres que você comentou,
Mas eu queria Tudo muito... que vem antes do mas é mentira. Não, mas eu queria... não é. Mas eu queria muito saber o que você, o que você imagina para sua liderança, como você lidaria com um time que às vezes não tá do jeito que você quer. Porque eu acho que talvez seja fácil quando você tá com um time realmente muito bom. Sim. Pô, você vai defender até a morte, né? Perfeito. Agora, e se não tá? Como é que você faz? E se tem muita treta? Se falta, né, entrega? Como que você vai fazer pra continuar sendo uma boa líder pra essas pessoas que não estão entregando, né? Perfeito. Boa, Estê. Eu acredito muito no aprendizado e na escuta. São duas coisas potentes, assim. Primeiro, o aprendizado de como ser uma liderança. Acho que no final do dia você não sabe, não tem uma fórmula mágica. Você vai ter que aprender de acordo com as pessoas que estão ao seu redor. Você vai ter que entender como gerenciar pessoas que têm traumas diferentes, questões diferentes, pontos de partida diferentes. Então esse é um ponto, é aprendizado. Mentoria, gente, eu acredito muito em mentoria. Acredito demais. Eu acredito também na mentoria de lideranças com lideranças. Às vezes tem alguém que já passou por uma situação parecida comigo, eu preciso... não adianta eu só dizer, eu vou resolver aqui. Esther e Rafa, eu tô apertando a minha cabeça. O que é outra característica da sua geração, que é aprender com as outras pessoas. Então assim, vou ouvir. Talvez o Rafa já tenha passado por algo muito parecido. Talvez o Rafa tenha uma leitura. Tem um livro que uma vez um mentor me indicou e disse, gente, esse livro deve ser uma coisa muito heterotópica. Então, assim, responsabilidade extrema. Tipo, quem mexeu no meu peixe? Responsabilidade extrema. Nossa, meu marido me falou desse livro. Aí o mentor passou e fiquei... Tá certo, final de semana a gente vai ler, disse, não vou conseguir. Eu disse, gente, eu não vou nem gastar um centavo com esse livro. Eu procurei online, rodei. Mas, gente, eu comecei a ler o livro, fazia muito sentido. Faz um paralelo, enfim, é isso. Com tem uma coisa heterotópica. Do exército, né? É heterotópico. Eu falei muito pro Rafa. Eu falei, cara, que livro heterotópico é esse que ele me falou? Mas ele é heterotópico. Mas sim, os militares norte-americanos no Iraque, não sei o quê. E as empresas, como isso se conecta. Sim, mas tem muita coisa que eu tirei dali, que a gente ser sensacional. Então, assim, de fato, a responsabilidade... E é difícil. Mas, assim, tudo que acontece no seu time é sua responsabilidade. Mas talvez a pessoa não entendeu, você não perguntou de novo se ela não tinha de fato entendido. E é pesado você, enquanto não sou liderança, né, mas ouvir isso dentro de uma leitura. Mas eu acredito nessas leituras, nesse processo. Isso não quer dizer que você vai todo dia chorar. Ai, meu Deus, a pessoa entregou errado, então é culpa... Não é que é tudo culpa sua, mas você precisa olhar e entender. O que eu poderia melhorar nesse processo? O que eu poderia melhorar? Será que o Rafa precisa de um pouco mais de suporte? Será que ele tem que duplar com a Estê aqui? O que esse ponto da responsabilidade extrema, ele vem nesse lugar da reflexão. E eu acredito muito nisso dentro da liderança. Então, assim, a gente tá num time caótico, não tá combinando. Eu preciso aprender. Seja através de uma leitura, seja através de uma mentoria, seja um papo com uma amiga, seja... Gente, porque às vezes alguém de fora pode trazer uma outra visão e a gente aprende muito mais nesse contexto. E acho que esqueci a outra coisa que você me perguntou, perdão. Era isso, matou a pau. Era isso. E aí eu acho que tem uma outra coisa que eu observo muito da sua geração, que é a empatia. Sim. Bem mais empática, muito bem mais humanizada, muito mais. Né? Respeitando muito mais as liberdades individuais. E eu lembro um dia que eu tava falando isso com o Magno. Sim. Eu nem sei porque a gente tava falando isso, o Magno é nosso outro convidado. E aí ele falou assim, Rafa, mas tem a rede social, sei lá o quê, sim, onde o povo fica mandando o povo se matar. Sim. Sei lá. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Aí eu falei, tudo bem, tem sempre uma contracultura, mas num geral, eu acho que a predisposição à empatia é muito maior. Porque... Até porque, vamos falar, a palavra empatia para nossa geração... no meio do mercado de trabalho, aconteceu há quanto tempo atrás? Eu nem sabia a diferença de empatia e simpatia. Nem eu. Eu nunca tinha ouvido falar empatia até pouquíssimo tempo muito atrás. Letrado. Esse é o lance. Certo, a gente, várias coisas, né? Até puxando pro feminismo. Cara, eu não sabia nada. Nada. Eu não tinha sororidade alguma na minha juventude. E eu fui descobrir isso velha. Mas eu acho que é isso que os ex nos ajudaram muito, que é essas pautas que para as meninas e os meninos são básico do viver, né? Então, em sociedade, gênero, raça, empatia, autenticidade, enfim, essas coisas que a gente vem discutindo ao longo do... Porque o máximo que a gente conseguia falar era andrógeno, né?
Nem a gente falava isso. já, fulano é andrógena. Não, eu falava que eu sou letrada, né? Você vai me desculpar, eu já falava. Não tem essa recordação. Não, mas é porque eu sou gay, né? Então eu ia pros rolês que sempre tinha um andrógena. Tá. Depois eu te sou conto a primeira hétero. vez que eu fui na louca, mas não vale aqui contar. Você já me levou em vários rolês. Eu já te levei na louca? Lógico. Onde você não me levou, meu bem? Na louca eu não lembrava. Eu levei na Lógico. The Week com um namoradinho que ela tinha. Vai vendo. Mas enfim, essa é uma outra história. Pro almoço. Então, eu acho que essa questão de trazer pautas que são essenciais muda completamente. Porque esse é um ponto interessante da gente trazer. Toda geração mais nova que fica economicamente ativa, né? Porque o estudo geracional é um corte de gente economicamente ativa, Sim. tá? Tipo, ninguém tá Quem vai estudando... consumir? Isso, Sim. tá Qual é o olhando... perfil das pessoas que vão Sim. consumir agora? Isso, tá olhando pra Martina e pra Tita, mas ainda vendo qual que é desse rolê. E essa é a geração que vai determinar o que a gente chama de Zeitgeist, né? Que é o espírito desse tempo. Então, todos nós e todas nós somos afetados, como se fosse um efeito reverso. Sim. Pelo que essa geração vai determinar Claro. como um valor, inclusive por conta do consumo. Por quê? Porque a Isis vai ser muito menos propensa a consumir de uma empresa otária, Sim. misógina, racista ou qualquer coisa que o valha. Então, tem esse fenômeno que é muito legal. Tem. E a gente estabeleceu isso para a geração anterior, mas é por isso que a geração mais velha tem tanta treta com a geração seguinte. É isso que eu ia te perguntar, o que vocês acham, porque é muito louco, né? A gente tá dizendo, então, que a geração que tá no auge ali do seu consumo, que tá ditando como é que a economia vai se dar, ela traz um comportamento que a gente tem que ser... A gente acaba sendo levado a ter o mesmo comportamento, ou pelo menos deveria, né, em algum momento. Mas eu acho que é justamente o fato dessa imposição mercadológica acontecer que as gerações anteriores ficam putas, né? Vocês não acham que é... Por que a gente fica puto? Por que a gente acha que sempre a nossa geração talvez é melhor do que a geração Sim, mais nova? Porque a gente mede pela nossa régua. A gente mede pela nossa régua. E é um pouco da falta de empatia, perdão. Não. E aí Mas vem será esse que ponto. vocês com a Alfa não vão ser igual? Pode sim. Daqui a é pouco possível, vocês vão começar a possível. entender. Como você olha alguém de 18, 19 no trabalho? Olha, Pelo amor de Deus. eu me lembro que o meu TCC, lá em 2008, eu fiz sobre a geração Y, você se lembra? Eu fiz um documentário, sou formada em jornalismo, eu fiz um documentário falando sobre a geração Y e o mercado de trabalho. Numa época que ninguém falava disso. Ninguém. Verdade. Mas por que eu falei? Porque eu fiz com a Dita, minha amiga, que trabalhava na Box, a gente fazia trabalhos pra Box, que já falava de uma questão geracional lá em 2008. 18-24, inclusive, era o nome, porque era a faixa etária ali mais Nunca falada. soube. Era, Box de 18-24. E aí a gente fazia esses trabalhos pra Box, a gente teve esse, vamos fazer, ninguém falava. Eu lembro que a gente foi em livrarias e bibliotecas pra achar livros que falassem sobre quem culminou, geração Y, geração X, Don Topscott, não lembro o nome dele exatamente, mas os outros caras ali, enfim. E aí eu lembro que quando a gente começou a falar, a gente entrevistou muitos X e muitos Y. E os X estavam putos da cara, porque a gente estava entrando no mercado de trabalho com essa voracidade de trabalhar e de fazer e de virar à noite, não sei o que lá, que a geração X tinha, mas acho que a gente veio pior. E eles estavam meio putos, porque a gente tava roubando o protagonismo deles. Sim. E a gente não tinha, a gente tava no lugar que vocês estão hoje. A gente olhava pra geração antiga e falava, cara, eles não sabem de nada, a gente que tá aqui na crista da onda, Sim. pra ser bem velha. Mas... E aí agora vocês estão nesse momento e daqui a pouco vai chegar uma geração alfa e a gente vai ver como a geração Z vai se comportar com a nova, né? Essa história de que a geração anterior meio que não gosta da seguinte, tem a ver com eu te medi pela minha régua e tem a ver com uma projeção de frustração. Porque a tendência é que sempre fique mais fácil para a geração seguinte. Então, a geração X conseguiu ascender no trabalho muito mais rapidamente do que a Baby Boomer. A gente negou o trabalho porque não podia trabalhar de tênis ou porque não podia ir de barba. E, no caso das meninas e dos meninos, porque essa empresa eu não gosto, porque eu tô afim de fazer outra coisa, porque mudou. E aí,
Eu queria perguntar uma coisa antes de você continuar. Tá bom. Você não acha que o lance de fica mais fácil, porque você tá atribuindo isso à economia, certo? Fica mais fácil Tô falando em economicamente. relação ao trabalho. Então, mas por ficar mais fácil economicamente, fica mais fácil a questão de trabalho? Eu não entendi a que você atribui isso. Não acho que tenha a ver, não acho que tenha a ver necessariamente com uma questão econômica, porque a gente pode falar de uma pessoa periférica que vai buscar valores numa organização e assim que ela puder escolher outra coisa, se houver essa discordância, ela vai buscar. Eu acho que é só uma questão de como as pessoas enxergam o trabalho. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Então, pensa, eu sou um baby boomer, então aqui eu trabalho aqui a vida inteira e eu sou diretor porque eu tenho 60 anos. Aí vem o geração X, que com 35 Sim. teve uma puta ideia e virou diretor. E ficou rico. Aí vem um Y que fala, não, eu quero ser diretor, mas eu quero ver de tênis, quero trabalhar numa startup, eu quero inovar, beleza. E aí vem o Z que fala, cara, eu nem quero ser diretor, eu quero ir pro yoga. Então, essa facilidade ou essa flexibilidade, essa oxigenação da percepção de trabalho incomoda. E aí a gente vem com a famosa frase que eu sempre falo para as pessoas, você escutou e você fala, você não tem noção do que eu passei. Que a gente fala de certa... Você não fala com todas as letras, mas você muitas vezes dá indício contando uma história pior do que o que a pessoa... Você tá mal acostumado, você tá reclamando de barriga cheia. Muito. Na minha época era Na muito minha mais época não era complicado. assim. Até era, mas que bom que não é mais. Que bom que não é mais. Muito é. ruim seria se a gente estivesse passando pelas mesmas coisas Sim. que a gente passou quando a gente era estagiária. Exato. Mas o louco é isso, porque assim, eu me lembro, que eu contei toda a história, eu me lembro que quando o Y tava entrando no mercado de trabalho, a gente tava nesse auge, eu me lembro, no meu próprio TCC, de falar sobre como a gente não ia fazer isso que os X faziam com a gente, e a gente tá fazendo. Sempre. Sim. E ela E já começou a provavelmente fazer. vocês vão Já fazer com álcool também. Ela né? já começou a fazer. Ela começou a fazer com leite Z, né? Com os bem mais novinhos. E provavelmente vai fazer, Que nasceram em Exato. 2007, entendeu? Quer dizer, esperamos que não, né? Então quem tem Não, 19... eu acho que a gente olha também, é isso, tem um incômodo. Porque no final do dia é muito sobre esse lugar do conforto. Então eu sou o centro aqui. De repente não, tem uma nova geração que tem mais rapidez, mais conectada ainda, que a tendência... Eu me acho super do questiona um TikTok. monte. Não, o irmão da minha amiga hoje mandou um áudio, ela disse, só pra isso, eu trabalho com redes sociais, ele dizendo, você tá desconectada, você não tá ligada. Tipo, como assim? Tipo, você tá me tirando? E ela falou, não, você não tá sabendo o que tá em trend, vou te mandar. Você não trabalha com redes sociais. Ela falou, mas gente, como assim? Eu não tô conectada. Porque eles estão assim o tempo todo. Então, essa quantidade de informação também faz com que pareça que a gente entende um pouco menos do que eles entendem. Sim. E enfim, a tendência é essa. Eu acho que com um pouco mais de empatia, mas a gente também vai se incomodar, porque em algum momento vão ser os nossos lugares de trabalho também, as nossas posições. E por mais que a gente entenda, isso não é tudo, pra mim ainda é muito importante. É o que tangencia, né, o financeiro, a vida, as relações. Então vai vir sim esse incômodo, porque vai ter alguém, é isso, que a tendência do TikTok, se eu acho que eu sei, ele sabe 5 vezes mais. Sim. Sabe todas as tendências. Porque o gostoso é questionar, né? É legal você exatamente. entrar e querer mexer na porra toda. Porque é isso, né? O estudo geracional, a gente até falou sobre isso, começa em 1863. Mas é a partir do pós-guerra que ele bomba. Com os Porque baby os boomers. boomers são os primeiros a questionar status quo na coisa do flower power, de questionar a guerra do Vietnã, se a gente olhar para os Estados Unidos e tal. E aí a gente vai dobrando esse processo. E questionar é gostoso, né? Falar, vocês são todos velhos, vocês estão fazendo... Quando começa a falar E pra dói, gente, né? você fala, você tá boa, que você tá me tirando aqui. E a que- experiência? me falar, É a e aí, experiência versus o novo, que eu não, né? eu O inovador. sou especialista em comunicação, você falar que eu não sei Exato. mexer no TikTok. Eu mesmo não tenho estrutura cognitiva pra mexer no Então, TikTok. gente, eu tô vivendo um processo muito doido aqui, porque eu comecei a gerenciar o time de social. E é muito louco, porque eu tô consumindo essas mídias que eu não tá, assim, vorazmente, que eu não tava consumindo até um ano atrás. E eu pergunto muitas coisas pra minha filha de 9 anos, entendeu? Muito. Ela é muito minha referência em várias coisas. Então é doidíssimo isso, né? Como é que eu tô me aprimorando na carreira olhando pra uma criança. Sim. E o comportamento de uma criança, porque eu quero estar ainda além, né? Mais do que o Z, eu já quero olhar pro alfa já, né? O que acho que você já trouxe um gancho bom pra gente, que é... E aí, no seu caso, você é de comunicação. Como é que você lida com mídia social ou com internet no geral? Quais são os canais que você curte? Eu sou o tio do YouTube, porque eu gosto de, vídeos de 40 minutos. Ok.
Eu sou muito Gen Z nisso, tá, gente? Eu uso TikTok, eu uso mais o Instagram do que o TikTok, mas assim, abandonei o Facebook. Não abandonei o Facebook, os grupos do Facebook, é uma coisa meio jovem total. fulano Nossa, agora. não, mas não é. Eu vi o grupo do isso. Facebook, gente, bomba. Eu descobri minha hospedagem em Nova York num grupo do Facebook. Podia dar o golpe, mas assim, fui lá na fé. E graças a Deus a moça tava lá, mas assim, grupo do Facebook. Mas você Tudo sabe que eu acontece li no uma Facebook. matéria no New York Times há um tempo atrás, falando como a geração Z está no Facebook só por causa dos grupos e grupos de compras de produtos usados. É o maior hype hoje, principalmente Facebook. nos Estados Unidos, mas eles fazem um recorte, inclusive, da América do Sim. Sul, que o Brasil é muito social, né? E que realmente a galera tá comprando coisas usadas nos grupos do Facebook e virou um marketplace de brechó. Mas eu conheço também o Geração Z, agora ele tem 28, eu acho, que fez bariátrica. E ele super, porque aí entrou a pandemia logo depois, e ele super se apoiou nos grupos de Facebook. Tem muita coisa. Foi ele que me Facebook. ensinou que Tem tinha. só pra mulheres, tem mulheres que viajam, tem troca de hospedagem pra mulheres. Tudo no Facebook. Então, assim, eu uso muito os grupos do Facebook nesse sentido de fóruns. Então, um lugar que eu vou buscar uma Comunidade, opinião, né? Comunidade, exatamente. Mas pra me atualizar, gente, é o que tá acontecendo no Instagram ou TikTok. É uma coisa assustadora, porque me falaram uma vez, depois eu demorei a perceber, mas principalmente na viagem, tinha coisa que eu pesquisava no TikTok. Não no Eu não sei Google. nem Isso como também é faz outra isso. Eu pesquisava no característica. TikTok. Mas como é que é isso? Você vai na barra de pesquisa, Em vez de você pesquisar na barra de pesquisa do Google ou do restaurante Chrome. croissant, famoso em Nova York, Williamsburg. Tá, no TikTok. então, agora eu tô ligada Jura? nesses Metrô rolês. Nova Realmente York. é um comportamento Tipo, no mundial. metrô Nova York. Eu não vou botar no Google pra ler um blog. Eu vou botar no TikTok e ver Não vídeo. sei se vale E o aí, custo. aí tem um recorte muito legal, que porque eu falei pra vocês que eu tô estudando muito sobre isso, que é o seguinte: a gente ficou, na comunicação, principalmente dentro do jornalismo, ficou muito refém de SEO pra ser bem ranqueado no Google. Agora que a gente tá migrando Sim, pra pesquisar dentro do TikTok, a gente vai ficar refém das hashtags do TikTok, que é o novo SEO. exatamente. Então a gente tem que começar a saber usar bem as hashtags Hashtags. pra conseguir ser bem ranqueado lá dentro. Exatamente. Você Olha tem que uma loucura. legenda Sorte. curta no TikTok, você precisa ter as palavras-chave pra conseguir procurar. Porque é isso, eu vou procurar lá. Restaurante árabe em São Paulo. Eu não vou mais no Google. Eu vou continuar procurando no KD. Ai, Você sabe o que é nossa, isso? Eu não sei o que é isso. Meu Deus. Um dos primeiros buscadores que tinha no Brasil era o Alta Vista E o e o KD. É. Gente, Era a minha página de Claro, início, com cadê? certeza. Tudo era o KD. Às vezes o barato era só pesquisar qualquer coisa pra ver o que ele puxava. Ô Isis, e em relação assim, à comunicação com outras pessoas? Porque também tem, né, diferenças ali brutais. A gente já não gosta de falar no telefone. Não sei como é que vocês Eu são. amo, mas eu sou exceção. Não, você é muito... E eu só falo no telefone com ele. Mas eu detesto falar no telefone, eu não gosto. Mas eu imagino que vocês tenham também essas particularidades que... eu não sei o que vai ser Gen Z e o que vai ser Isis, mas queremos descobrir. também, gente, não me liga, pelo amor de Deus. Só vive no silencioso, não sei no TikTok. Eu também. Vive no silencioso. Então, assim, não sei. Não gosto. Tinha um tempo que eu odiava áudio de WhatsApp, tá? Hoje eu já comecei Tolera. a aceitar um pouco mais. Normalmente as mães E se mandam tiver muito mais de um áudio. minuto? Manda. É difícil. Mas assim, eu falei uma vez pra minha mãe, disse, 1 minuto não dá. Aí ela manda um de 10, um de 15. Que é pior ainda. O Meu meu pai, ele manda um áudio de tipo 1 minuto que poderia ter sido dito em 15. Ele fala, vou pegar o seu carro? Posso pegar o seu carro pra eu viajar? Porque eu vou viajar e aí eu preferi com o seu carro. Mas aí eu vou devolver o seu carro. Eu falo, pai, não, pelo amor de Deus, pega o carro. Eu Só vim não me manda aprimorando áudio. com áudio. Fica pra você. Mas eu descobri essa semana, gente, com um amigo, com o John, que existe uma função no WhatsApp, na verdade é um contato, em que você manda o áudio e esse contato transcreve, então você não precisa ouvir o áudio. Eu fiquei impressionada. Mentira. Eu tô impressionada, Juro, obrigada. Ele manda esse contato. Sim, eu achei sensacional. Então, assim, de fato, tudo que vai acontecendo, assim, ligação, texto, eu não amo, eu realmente não sou de ligação. Faço chamada de vídeo, às vezes, com amiga. É isso, a gente tá... Precisou conversar sobre alguma coisa, eu disse, vou ligar. Só ligo de vídeo. Pra botar o telefone no ouvido, gente, eu não faço isso. Até pra ouvir o áudio do WhatsApp, eu encosto, assim. Eu não consigo fazer esse movimento. Não, áudio assim, impossível pra mim. Não, aí eu ouço distante, ouço no computador, enfim. Então, a gente percebe que esses comportamentos muito relacionados à tecnologia e internet e tal, isso é muito estereotipado e Sim. dificilmente o seu individual se sobressai, né? Sim, você sabe descarga do telefone de bolinha? Não, tinha isso no museu, vou contar você, eu fiquei perdida.
Gente, eu não consegui participar da brincadeira do negócio no museu. Não, mas é difícil. Meu Deus! Menina, aí você errava o número, o último número. Você errava Porque o último basicamente número. você Ai, tem que ódio. rodar até o marcadorzinho. Sim. Só que às vezes você errava o último número, Você tinha que voltar. você tinha que voltar tudo de novo. Gente, então foi por isso que não funcionou, porque não tava fazendo sentido. Eu tava... Por isso que não Esse, funcionou. gente, mas na novela parecia tão fácil, aquela novela de antigamente. Não, e aí você ficava bom, você descava rápido. Toma, tchau, tchau. Nossa, ligar Gente, para eu não outro estado consegui. do inferno. Meu Deus, era uma Meu loucura. E Deus, os eu números tentei. eram menores, né, de telefone. Eu fiquei, não, quando eu peguei o telefone já era um outro, né? Você já tinha o número certinho. Aquilo ali, eu não consegui participar. É que você não pegou a época do telefone transparente de acrílico. Nossa, que horror. E da tampa de vaso transparente com borboletas mortas? Ah, isso Você na pegou casa da isso minha também? avó tinha. Opa. Isso é complicado. É, complicado. Era complicado. Mas, gente, eu acho que a gente tem bons insights aqui. A gente precisa finalizar, eu sei que é triste, porque a gente tá aqui há muito tempo e a gente ficaria, né? Tem muita coisa pra falar. Mas eu acho que você trouxe uma excelente pessoa aqui, que a gente desmistificou muita coisa com você. E também aprendeu várias coisas que fazem sentido, né, da gente olhar. Inclusive o negócio da transcrição. Inclusive o negócio da descrição, Que não vários pretendo usar, aprendizados. mas obrigado pelo conhecimento. Mas é isso aí, muito obrigada. Obrigada. E você não quer me contar pra gente onde que a gente acha, te segue, Boa, se você porque quiser, você né, é maravilhosa. obviamente. Na sua de Salvador. Ai, nós somos de Salvador, com certeza. Eu tô sempre lá, domingo, um partido no Garcia, vocês podem me encontrar. Ai, que Brincadeira, delícia. mas também é verdade. Eu tô no LinkedIn, Isis Beatriz Santos, vocês me encontram lá. E eu faço, gente, de brincadeira. Às vezes quando tem tempo, quando termina a minha cerâmica e o meu yoga, eu uso Viagem Black, é uma arroba no Instagram que eu posto as coisas às vezes de Nova York, não sabia. Às vezes de algum lugar que eu tô viajando no Nordeste, quando sobra, enfim, um tempo, e eu gosto muito de compartilhar, eu acredito muito no poder do compartilhamento. Tem alguma coisa, algum hack, alguma coisa que eu aprendi que eu acho que você também tem que aprender. Enfim, aí faço essa Com várias coisas de brincadeira. Nova York, né? Então eu gosto muito dessa energia e faço isso lá no arroba Viagem Black também. Mas hoje estou muito corporativa. Isis Beatriz no LinkedIn. Vocês me encontram, a gente troca lá. Tô devendo umas atualizações, mas hoje farei isso. Com respeito às pessoas que vão lá depois de ouvir isso. Deve dizer assim, poxa, Isis, não posta que diz essa. Não posta, não coloca um texto lá, então eu vou atualizar tudo certinho. Mas a gente se encontra pela vida. Eu adoro trocar, gente, adoro. Adoro ouvir opiniões também. São diversas da minha, então se tiver alguém de Gen Z assistindo, diz assim, Isis, eu sou muito diferente de você. Coloca aí nos comentários, vai, né? Coloca, vai trazendo. Eu acho que isso é muito importante, até pra gente entender dessas particularidades. Sim. A gente não colocar todo mundo no mesmo pacotinho. Então a gente aprende muito com isso. Super obrigada, Rafa. Obrigado Gente, a você. Nós eu que adoro o Rafa. agradecemos. Tanto que hoje eu falo com uma amiga de manhã, ela tava ouvindo, né? Uma amiga, enfim, adora a Agnes, ela é super engajada, ela disse, vou ouvir. Aí ela tava ouvindo o podcast, ela disse, ele é muito inteligente, né? Eu disse, o Rafa, né? Eu também acho, eu achei ele incrível, eu já disse ele pra várias vezes. E agradeço também por ter me apresentado a Esté. Então, Muito que obrigada. incrível, pessoas incríveis se conectam. Eu acredito Com muito certeza. em energia e sou muito agradecida, de verdade, por estar aqui, por tudo ter combinado pra que acontecesse, gente. Foi. Podia não dar, e combinou Alinhamento de pra acontecer. astros. Cabalístico. Então, super dando certo. Então, eu super agradeço pelo espaço, pelo carinho, pelo cuidado de vocês. Obrigado, Muito meu amor. obrigada. Obrigada também, Rafa. E a Obrigado. gente espera vocês nos próximos episódios. Então tem o 4 e o 5 nas próximas semanas, pra gente finalizar aqui nosso papo sobre gerações. Não esquece que também tem outros episódios dessa temporada já disponíveis e também tem temporada 1 e 2 do The Briefcast, caso você não conheça. É isso, siga o The Brief nas redes sociais e a gente te espera. Eu sou a Stephanie Com, editora do The Brief, e até semana que vem.